Fala, palestrinidade, tudo bem com vocês? Bom, hoje um episódio muito especial e de certa forma diferente aqui no Porco Podcast. Tenho certeza que vai ser um episódio muito legal. Tenho um convidado especialíssimo. Tem alguns pontos para provar para vocês ao final desse podcast, especialmente sobre clubismo e sobre conhecimento de futebol e sobre amizade, né? Eu acho, e já deixo aí uma provocação para você. Eu conheço muita gente que não é palmeirense, que é palmeirense, que fala, pô, eu não consigo conversar com quem não é palmeirense. Eu acho que talvez você esteja conversando com as pessoas erradas sobre futebol. Acho que você precisa selecionar melhor seus amigos aí. Sem mais delongas, eu apresento para vocês o Thiago, meu amigo Thor. E eu acho que assim que ele abrir a boca e vocês virem a imagem deles, vocês vão saber para que time ele torce. Oi, Vinci. Bom dia. Bom, nesse mundo é bom dia, boa tarde, boa noite, né? Exatamente, o pessoal tá em todos os momentos ouvindo a gente aí do dia. Obrigado aí pela oportunidade do bate-papo aí. Pô, tamo junto. Na verdade, esse é um papo que a gente tem constantemente, né? A gente tá sempre falando sobre futebol, entre várias coisas, né? A paixão por um clube de futebol, gostar de futebol, gostar de jogar no meio, apesar de eu gostar de jogar um pouquinho mais na frente, porque, né, não tem aquela capacidade física toda. Eu e o Thor também compartilhamos o interesse por análise tática, análise do jogo, tentar entender o jogo com um pouquinho mais de profundidade, sem deixar a coisa cabeçuda e dar muitas nomenclaturas, mas a gente busca entender o jogo olhando por óticas que são menos passionais e um pouco mais objetivas. E hoje eu posso afirmar que aqui em São Paulo, a galera que veste essa camisa, Thor, só pensa em uma coisa. A gente só pensa nela, a gente só pensa naquilo. A gente só pensa no dia 27 de novembro. E por aí no Rio? Aqui não é muito diferente, mas aqui a gente tem uma leve divisão, né? A gente quer o brasileiro, quer a Copa do Brasil também. Mas a cereja do bolo é a Libertadores, né? É aquilo que a gente quer mesmo, contar mais vantagens sobre os outros, né? O gap tá difícil aí pro Vasco. Tá tendo que procurar adversários aí como o Palmeiras e o Galo esse ano, porque aqui não tá dando não. Sejam bem-vindos. Pô, você falou disso, né? De procurar adversários fora do Rio, e a gente sabe que a realidade dos clubes do Rio, exceto o Flamengo, é muito complexa. Dos clubes de São Paulo existe uma disparidade, mas tem um apelo de massa e o fato do mercado ser grande, que eu acho que ainda segura esses clubes num nível interessante, além do fator novo que é o Bragantino, por exemplo, que é do interior aqui. Você acha que essa final de Libertadores entre Palmeiras e Flamengo é justiça, entre aspas, no futebol? Futebol não vamos dizer que tem a justiça, né? Porque tem equipes aí que jogam bem, mas não botam a bola na rede, visto Diniz nos últimos anos, né? Mas, assim, em termos administrativos, eu acho que é a final que todo mundo pode considerar a justiça, porque pelo trabalho que os dois clubes fizeram nos últimos anos, assim, é merecedor. Não que o Galo, que chegou perto, não tivesse o seu merecimento, mas acho que por todo o trabalho a longo prazo feito pelo Flamengo e pelo Palmeiras, acho que essa final é muito bem-vinda. Eu acho que é uma final, é isso que você falou, assim, justiça não existe no futebol, mas mostra para os clubes que fazer certo, né, equacionar as suas contas, não gastar mais do que você ganha, pagar os seus vencimentos em dia, não vai trazer justiça, não vai trazer títulos, mas vai trazer possibilidades de você disputar esses títulos em altíssimo nível sempre, né? A gente tá falando de um Palmeiras que não tá na sua temporada mais brilhante, mas ainda assim hoje é terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, é o terceiro colocado, com um jogo a mais do que o Galo e 3 a mais do que o Flamengo. 3, né? 3 a mais do que o Flamengo. Mas ainda assim, fazendo um campeonato mediano, o Palmeiras se organizou para uma temporada mediana do Palmeiras, na pior das hipóteses, vai ficar em sexto, vai ficar em quarto. Então acho que serve de espelho, né? Que talvez a grande malandragem, como dizia o meu avô,
hoje esteja em fazer as coisas do jeito certo, porque os resultados vêm, né? O Flamengo já fez uma campanha boa de Libertadores em 18, foi campeão daquele jeito, né? Passando o carro em todo mundo em 19, exceto na final, né? A final foi mais disputada, mas o Flamengo chegou sobrando até a final. O Flamengo chegou à semifinal em 20, o Palmeiras foi o campeão em 20, o Palmeiras tinha chego às quartas de final em 20, em 19, e agora 21 temos os dois clubes e eu tenho certeza que o ano que vem de novo, ou Palmeiras ou Flamengo provavelmente estarão pelo menos na semifinal, e no outro, e no outro, e no outro, porque entenderam que é um trabalho de longo prazo. Agora falando da parte futebolística, para muita gente, especialmente aqui em São Paulo, o Flamengo, como depois que o Renato assume, ele volta a ser um clube que marca muitos gols. A imagem, até que a imprensa trabalha um pouco aqui, é de que o Flamengo é um time imbatível. Eu acho que é um time muito difícil de bater, mas eu não acho que seja um clube imbatível. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, nenhum time é imbatível. O próprio Bayern de Munique perde jogo na Bundesliga. Né? E o Flamengo não é o Bayern de Munique, apesar de todo mundo falar, marca gols, goleia, mas não é. Não tem essa superioridade aqui e tem muitos defeitos ainda. O Renato até corrigiu alguns defeitos do início do ano, mas outros foram apenas minimizados. Para mim, assim, eu vejo o confronto de uma partida só, por exemplo, entre Flamengo e Palmeiras é muito aberto. Eu tenho uma percepção que em 2 jogos talvez o Palmeiras, o confronto fosse mais desigual. Acho que em 2 jogos eu não sei. Hoje eu não sei se o Palmeiras ganharia do Flamengo. Mas um jogo só eu vejo um jogo bem 50-50, assim. Você falou desses defeitos, agora eu vou explorar, né, um pouco o território do adversário. O que você colocaria como uma grande virtude e um grande defeito no elenco do Flamengo? O Flamengo hoje é muito. Não é só questão de técnico, é questão de treinamento. O Flamengo é muito frágil na bola aérea. E não é só defensivamente. Ofensivamente também faz muito menos gols do que fazia na época lá do Super Time de 2019. Então, assim, tanto para marcar gols como para evitar de sofrer, a bola aérea tá muito problemática no time. Já foi pior na época do Ceni, mas ainda tá muito frágil. Era um pesadelo ali, né? Qualquer escanteio de qualquer time bizarro virava o Deus nos acuda, né? Ainda aconteceu ontem. Contra o Paranaense pela semifinal da Copa do Brasil. O Flamengo tá vivíssimo, né? Teve um 2-2 lá na Arena da Baixada. Acho que classifica pra final. Pra ser sincero, eu espero que o Flamengo brigue pelo Brasileirão, que se classifique pra final da Copa do Brasil, que tenha as atenções bem divididas. Isso é um problema. Isso é um problema, porque é visível que fisicamente o time tá caindo. É o calendário, né, cara? 3 competições, eu acho que uma coisa que o Renato gosta muito, o Flamengo vai ter que abdicar de alguma, porque fisicamente o time também é abaixo do time de 2019. Mas você acha que se o Renato fosse abdicar hoje, é que Copa é isso, um jogo você ganha um título, agora mais 2 jogos, que afinal a Copa do Brasil são 2 jogos, né? Então mais 3 jogos, teoricamente você ganha o título, quando ainda tem 11, 12 jogos de Campeonato Brasileiro até o campeonato acabar. Você não acha que o Renato, pela primeira vez, né, dentro daquilo que a gente ouvia ele no Grêmio, ele tem um time para que ele é capaz de brigar nos pontos corridos e talvez ele queira até o último minuto tentar chegar o mais longe possível nos pontos corridos também? Digamos que no Flamengo ele não pode dar entrevista de que ele vai priorizar a Copa. Eu acho que a diferença é essa. Ele pode até priorizar, mas ele não vai falar. Justo. E aí você falou desse problema da bola aérea. E o que você acha que é uma virtude do Flamengo hoje? A grande agora, virtude. Já que eu fiz a comparação com os times anteriores, né? Hoje o contra-ataque do Flamengo eu acho mais forte. Eu acho que o Flamengo, uma coisa até que eu percebi ontem, no jogo contra o Atlético Paranaense, o Flamengo contra-ataca com mais jogadores do que os times anteriores que tivemos, até mesmo o time de 2019.
Apesar Aham. de ter sido um time também excelente de contra-ataque, mortal, mas a quantidade de jogadores que sobem pro contra é muito maior. E isso gera desatenção dentro da defesa, né? Quanto mais gente você tem lá no ataque, mais o defensor fica preocupado, vai olhar por cima do ombro, vai ter um cara passando ali, o volante vai ter que fazer uma cobertura a mais, é complicado, né? Você acha, aquele Flamengo do Jesus, ele era muito vertical, mas a última fase dele era posicional, né? Ele era um time que roubava a bola rápido, o mais perto possível do gol do adversário, verticalizava, mas a última fase do ataque dele, de vocês, era com triangulações posicionais ali, né? Você tinha o Gabigol invertendo com o Bruno Henrique, o Arrascaeta, hora vindo por dentro, hora trocando com o Everton Ribeiro, e aí faziam triangulações ali para chegar nas finalizações e passar o babão em todo mundo. E hoje você acha que o time tem uma, entre aspas, mais próximo do Palmeiras, assim, de conseguir roubar a bola, independente de se roubou a bola próximo ou não do meio campo, ter a capacidade de chegar com 3, 4 toques em velocidade, profundidade, com bastante gente e qualidade para gerar uma finalização, é isso? Eu acho o Palmeiras mais treinado para isso, né? E o Rony é um jogador disso. Ele viveu disso no Paranaense e o Dudu, na sua melhor época do Palmeiras, também era bola nele pro contra-ataque. É, O Flamengo já parece que menos treinado nisso, até porque tem menos oportunidade, porque o modo de jogar é no campo de ataque, então o time sim. dentro das partidas, né, tem menos contra-ataque do que o Palmeiras, que costuma baixar as linhas e esperar mesmo contra. E eu acho que hoje o Flamengo tem, por exemplo, o Thiago Maia, o Andréas, até o garoto também da base que quando joga o João Gomes, eles sobem pro contra-ataque. Né? É Aham. diferente do time anterior, que o Gerson subia, mas ele subia lento. Então ele chegava já muito depois. Hoje a gente tem os volantes que agridem mais. Sim. Né? Em compensação, também deixa mais exposto. Né? É. Eu acho que talvez seja uma percepção que as pessoas tenham de que o Palmeiras tem uma super defesa. Eu acho que no geral o Flamengo tem um ataque muito superior ao do Palmeiras, não pesando jogador por jogador, valor por valor, mas eu acho que o ataque do Flamengo ele entrega mais. É fato, os números estão aí. É, e valor por valor também, eu acho que o Flamengo tem 3 ou 4 jogadores ali que se fosse fazer um bem bolado, talvez os muito bons do Palmeiras fossem ficar na reserva. Se a gente fosse fazer um mistão no ataque. Acho que o Palmeiras tem um goleiro extra classe. O Everton hoje, eu sempre brinco, que a gente acompanha muito juntos pro pessoal de casa, a gente acompanha muito o futebol europeu juntos, e eu brinco que para mim tem final de semana que o Neuer é o melhor goleiro do mundo e tem final de semana que o Everton é o melhor goleiro do mundo. É claro que isso é um exagero, porque eu sou palmeirense, mas eu acho que o Everton é um goleiro muito seguro, muito bom, e apesar dessa imagem de super defesa do Palmeiras, é, depois dessa virada de temporada que o time foi à exaustão, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores, jogando um futebol que apostava muito na parte física, na verticalidade, na objetividade, os jogadores não tiveram férias do jeito que deveria e o Palmeiras não se reforçou pro sarrafo que o Palmeiras mesmo aumentou o ano passado. Eu acho que hoje o time do Palmeiras ele é, entre aspas, mais pobre do que era na temporada passada. Acho que o Palmeiras chegou fazendo ainda mais arroz com feijão do que fez a temporada passada, quando a gente esperava uma evolução. É claro que tem uma questão de pandemia, resolveu não se movimentar na janela, porque não sabia quando voltaria a ter receitas de torcida, agora que tá voltando, menos de 1 milhão por jogo. Então a ideia é que o Palmeiras se movimente na próxima janela, e essa evolução a gente possa cobrar do Abel, ver se ele tem isso a oferecer na próxima temporada. Mas fato é que a defesa do Palmeiras, ela tem oscilado muito, cara. Assim, aquela imagem, um Palmeiras que se defende bem, eu não sei se é bem assim. E eu não me surpreenderia com um jogo, uma final de Libertadores um pouco mais parecida com aquele jogo de Supercopa? Foi o 2-2 da. Mas É, era uma é que final mais. era amistoso. É. É. Mas talvez, é que eu lembro do jogo do Brasileiro, que foi 3-1 Flamengo,
tudo bem que o Flamengo tava desfalcado, tal, tava sem três jogadores ali dos principais, né? Só o Everton Ribeiro tava jogando, o Arrascaeta foi lesionado logo no começo. A estratégia do Renato ali foi recuar um pouco, dar a bola pro Palmeiras e falar, deixa eu ver o que os caras fazem. E o Palmeiras produziu. O Palmeiras agrediu o Flamengo, meteu uma bola na trave e tomou 2 gols. Fez um gol, já tomou a resposta imediatamente, tomou a virada no contra-ataque e depois se abriu inteiro e o Michael dá aquela humilhada no Marcos Rocha e aí fecha 3-1 Flamengo. Mas é o tipo de jogo que você olha o resultado, pelo menos no primeiro tempo, nos primeiros 70 minutos, não foi exatamente aquilo do jogo, né? Não foi o baile do Flamengo, como foi o 3-0 no Allianz Parque em 2019, que o Palmeiras não viu a cor da bola. Aí eu queria até, já que você tocou no ponto do Marcos Rocha aí, na minha visão, é o ponto fraco da defesa do Palmeiras, são os dois laterais. Mesmo quando o Vinha jogava antes, agora tá o Piquerez, eu acho que os laterais do Palmeiras não marcam bem. E o Abel tá segurando eles ofensivamente. Então, assim, se é para não marcar bem, solta. Deixa eles É. atacarem. Eu acho que o Abel tá vendo isso. Nos últimos jogos, ele fez umas experiências contra o Bragantino, o Red Bull Bragantino, no Allianz Parque. O lateral direito foi o Kusevich. E aí ele tinha um jogador fazendo o corredor que era do Duo Rony, mas o Rony bem voltando bastante. E aí no jogo passado, no jogo retrasado contra o Internacional, o Palmeiras jogou com o Marcos Rocha, mas o Gomes quase como lateral direito. Um dos volantes encaixava, né? O Felipe Melo encaixava. Então o Palmeiras ficava com a linha de 5 defensiva, 3 na construção. E o Gomes abria bastante. E na hora que apertava, que o Inter ia sair pro contra-ataque, o Zé Rafael entrava à frente da linha de 3. Então você ficava com uma linha de 3-1, só que bem espaçada. Então o Gomes era praticamente um lateral. Em alguns momentos ele avançava e tal. E eu acho que foi pensando nisso, nessa jogada pelas costas. O Inter é um time que tem um bom contra-ataque. Eu não sei se isso vai ficar pronto, entre aspas, até a final da Libertadores, mas eu acho também que o Rocha, ao mesmo tempo que ele pode ser um trunfo, como foi contra o Galo, foi uma boa atuação, como foi contra o River na temporada passada, ele tomou 2 bolas nas costas em 2019 que eliminaram o Palmeiras da Libertadores, né? Eu acho que é um risco muito alto. Eu não gosto muito de ver o Gustavo Gomes aberto, porque se eu não tiver enganado, eu posso estar errado. Mas no início dele, eu acho que o Vinícius Júnior ainda estava no Flamengo. Teve um jogo que ele foi colocado ali de zagueiral e o Vinícius Júnior deitou nele. Eu acho que em 10 minutos teve alguma alteração que foi feita, se não me engano, acho que era o Felipão. E para tirar ele da ponta porque não estava dando. Pra resolver. Não tem condição. E o Zé Rafael recuar, ok. Então o Abel deve ter visto uma falha que eu vi naquele 2-2 lá do início do ano, em que o Abel faz a linha de 5, o Felipe Melo faz o terceiro zagueiro. E a frente da zaga fica toda aberta. E Gol toda do a jogada do Arrascaeta. Flamengo, exatamente, corta para o meio, era gol. E fora que, se você pegar o replay, quem quiser ir procurar e rever, o Arrascaeta faz o gol e o Gabigol tá sozinho também. Também no meio, porque você jogou o time todo para dentro da área e a frente da área vazia e qualquer bola rebatida voltava, ataque do Flamengo de novo. Então, realmente, ou ele recua o Zé Rafael ali, ou não vai dar para ele jogar com a linha de 5. Eu sou um cara que tenho horror à linha de 5 se o adversário tiver pontas com a perna trocada. Eles vão cortar pro meio e sua linha de 5 já era. Essa capacidade do Flamengo de encontrar essas soluções dentro do jogo é isso. Eu acho que o quarteto ofensivo tá lá pra isso. São jogadores que têm essa capacidade, né? Você joga um Gabigol ali, menos centralizado, um pouco mais à direita. Ele corta pra dentro de uma linha de 5 e mete pro gol, cara. É caixa. E olha que é um jogador que finaliza pouco de fora da área. Mas a gente sabe que tem esse recurso. No Santos ele fazia muito isso, inclusive. Né? O Bruno Henrique é a mesma coisa. O Arrascaeta nem se falha. O Everton Ribeiro nem se falha. A gente sonha com o dia 27, mas até lá tem muita preocupação, cara. Eu não acredito em um jogo tão feio como eu tenho escutado de alguns flamenguistas aqui. Tem 880, né? Tem um flamenguista que acha que vai golear, acha que o time vai golear sempre.
E tem o flamenguista que acha que o jogo vai ser feio, porque o Palmeiras vai jogar recuado e vai ser truncado. Eu não acho que nada pode ser pior do que o Santos e Palmeiras. Eu não vejo o Palmeiras tão recuado assim, aceitando tomar bombardeio no gol. O Abel, eu acho que ele tinha uma ansiedade, não ansiedade, mas o Abel era um treinador que nunca tinha disputado um título grande. A primeira disputa da carreira dele foi uma final de Libertadores. E aí ele tem o Santos, que cresceu pra caramba nas oitavas, né? Passou bem pelo Boca, apesar da gente saber que não era um time brilhante. Tinha 2 jogadores. Ali tinha, 4 jogadores, vamos colocar assim. E aí talvez o Abel tenha batido um lado português nele. Ele já falou que é fã do Mourinho, já elogiou o Felipão e tal. O Palmeiras sabe que não tem o novo Guardiola ali. Que vai pra cima, custe o que custar, vai fazer o jogo dele, e o outro que se adapte, problema dele. Então acho que ele criou uma estratégia ali pra anular Marinho e Soteldo, que eram os grandes recursos do Santos. E aí, ele não conhecia o Cuca direito, porque, convenhamos, o Cuca é um treinador covarde. O Cuca não é o gênio, na minha opinião, não é. Eu acho que é um cara que sabe variar jogo, mas não é o estrategista que pintam por aí. Na real, pra mim, o Cuca é um grande covarde, entre aspas, porque eu nem acredito que exista jeito bonito e jeito feio de jogar futebol. Eu acho que existe jeito inteligente e jeito burro. O jeito inteligente do Cuca, naquele momento, foi respeitar um pouco a superioridade de elenco do Palmeiras, e enquanto o Palmeiras tentava anular o Santos tentava anular o Palmeiras, ou seja, quando um não quer, 2 não brigam, quando 2 não querem, fica aquela desgraça daquela final de 100 minutos, mas que graças a Deus ganhamos. Acho que para aquela final, o Palmeiras, que o Abel ele soube fazer a seguinte leitura. O Santos tem os 2 pontos. O Santos joga sem a bola. Era contra-ataque total. Então, vou dar bola para eles, que eles não sabem o que fazer com a bola. Não sabem. Exato. Não tem meia, não tem lateral, não tem centroavante, não tem. Pois é. E a melhor chance deles no jogo foi uma bola rebatida. O Palmeiras estava até com proteção na cabeça de área, mas foi uma bola ali meio rebatida que sobrou pro jogador sozinho. Ele dá um chute, tem até a imagem, o Everton olhando assim, a bola passou. Ela passou longe, mas na hora a gente olha e fala, puta, passou muito perto. Acho que ela passou a uns 70 centímetros, mais ou menos, do gol. Se você fosse projetar uma final hoje, como você projetaria? Jogo. O Palmeiras vai esperar, mas não tanto quanto o pessoal imagina. Acho que o Abel vai jogar sem centroavante. Se ele pensa em ganhar o jogo, ele vai tirar o Luiz Adriano, pelo amor de Deus. Cara, até a gente como adversário, você não aguenta olhar o Luiz Adriano em campo, você não aguenta. A rotação dele é muito abaixo, cara, do elenco. Infelizmente, ele tem muito recurso técnico, mas tá numa rotação de futebol dos anos 70. Eu não vejo o Renato também se atirando muito no início. Apesar que é o Renato. fazer isso, ele não vai fazer. É o Renato. Então, o começo vai ser um pouquinho lento, mas já vai acelerar no meio ali do tempo. Acho que não vai ficar estudado o primeiro tempo todo, não vai. E aí o segundo tempo é quem marcar primeiro. A gente sabe que se o Flamengo fizer primeiro, ferrou, né? Porque você vai ter que se expor e, cara, não vai dar pra segurar. Mas tem a questão física, né? Saber qual o time que vai entrar em campo, né? Tem aí um mês. O Palmeiras provavelmente vai entrar 100%. O Abel vai poupar o time que não tá disputando nada. O Flamengo a gente tem dúvidas. Para mim, hoje, pro vertical do Flamengo na final, o Davi Luiz vai ter que jogar. Porque... mas ele chegou agora. Cara, o Davi Luiz ele tem a bola que o Mari tinha. Que é a bola longa. Que é um passe mais agudo. Hoje o Léo Pereira que vai estar suspenso, né? E o Gustavo Henrique não tem. É o toque pro lado. O Léo é um pouquinho mais, assim, um toque rasteiro para frente, mas nada de que vire o jogo. O Davi tem isso. Então, para mim, assim, o Flamengo vai precisar do Davi Luiz para virar o jogo quando o Palmeiras voltar às linhas. E vai precisar muito daquela bola que todo mundo sabe e o Flamengo continua marcando os gols, que é o Gabriel abre, pega e vira na segunda trave pro Bruno Henrique. Isso vai acontecer.
E é ao lado de que vai ter o Marcos Rocha. Ele é baixo, o Bruno Henrique. Tá Então, aí, Breno Lopes versus para Pará. mim, essa Parecia o é a Dadá visão. Maravilha. A minha é a visão. Eu acho que não me surpreenderia se o Scarpa começasse o jogo, se ele abdicar do Luiz Adriano, Aham. porque a bola parada é o caminho do Palmeiras. É o defeito que o Flamengo tem. E eu espero que o Renato coloque o Andrés na posição dele, porque se ele não tiver o Arrascaeta e adiantar o Andrés, não rola. Não é a mesma coisa. O Andrés fica pegando a bola de lado, tomando pancada, e a gente já percebeu esses jogos que não dá. Não é a dele, O, né? o Andrés tem que jogar lá na posição dele, pegando a bola lá atrás, vindo de frente. E o Andrés é mais uma bola aguda que o Flamengo não tinha. E que eu acho que, por exemplo, você possibilita quando o Pedro entrar e o Andrés está em campo, eu acho que o Pedro é melhor municiado. Aham, faz sentido. Você acha que existe uma possibilidade real do Arrascaeta ficar de fora da final? Não, eu acho que o Renato vai segurar ele até lá. Não, e aí falta Ah, uma semana, 2 semanas, infiltra e vamos pras cabeças, né? qual é o perigo? Eu quero saber se o Flamengo vai ser honesto ou não antes da próxima convocação dizer que o Arrascaeta tá bem. É, você torce pra que não, né? Eu deixo ele bom, ele vai, ou eu É, faço né, não dá, um não posso atendimento liberar. médico lento para ele não ficar bom para a eliminatória, mas ficar bom depois. Lembrando que antes da final, na primeira quinzena de novembro, que era quando era pra estar intensificando os treinos, o descanso, o preparo físico, a gente tem mais uma data FIFA, mais uma data de eliminatória, e aí Palmeiras e Flamengo perdem no mínimo 4 jogadores cada um. Esse é o calendário do futebol brasileiro. E o caso do Arrascaeta e do Isla é maior, né, a preocupação, porque eles vão encarar jogos que não pode perder. Então o Uruguai e o Chile não tem amistoso. Se você olhar um jogo do Chile, você entende como o Isla tem que jogar, que não é o jeito que ele joga no Flamengo. Você vê que ele tem total Quase um ponta, liberdade. Não, ele tem proteção de 3 zagueiros. Isso o quase um Flamengo ponta. não vai fazer. Eu até tenho visto o Renato colocar o Arão mais para a direita, exatamente para cobrir a subida do Isla. O que vai dificultar uma linha de 5, né? Que é aquilo que eu comentei antes. Porque o Isla passa de um lado e o Bruno Henrique do outro. Então, assim, vou fazer uma linha de 4, mas aí você tem 2 caras que vão passar nas costas. Eu vou fazer 5, aí você tem os caras que cortam para dentro. Então, ou ele coloca os 2 pontas lá para fazer o lateral do Flamengo não subirem tanto, ou ele vai ficar tomando ataque em cima de ataque. É que ele abre pra Rony nas costas, né? Aí pode Mas ser ele que vai você precisar de tenha um 2. perigo. Ele vai precisar botar os 2. Bom, mais alguma coisa, Thor, pra falar sobre essa final de Palmeiras e Flamengo? Ouso perguntar um possível placar? Como é que tá a sua expectativa pessoal, assim, como torcedor do Flamengo? E 2-1. Essa é a minha expectativa. 2-1 Flamengo? 2-1 Flamengo. Com um bom jogo, né? O segundo tempo muito bom. Eu imagino um jogo com gols também. Eu torço pra que saia um gol cedo. Espero que seja do Palmeiras. Porque esse gol cedo acho que muda muito a dinâmica do jogo, né? Porque é isso, eu vou estudar o adversário nos primeiros 15 minutos. Aí não sai gol nos primeiros 15 minutos. É igual é igual o cara que tá no mercado financeiro lá, tem uma operação e fala, pô, eu vou ficar só mais 15 minutos aqui. Só mais 15, aí daqui a pouco ele toma porrada. Então eu acho que de repente um gol cedo pra dar essa dinâmica, esse brilhantismo pro jogo. E eu espero que seja com um gol bem feio, assim, do Palmeiras. O mais feio, um contra-ataque, uma bola parada que rebateu em todo mundo e tal. Porque eu acho muito engraçado, assim, que a imprensa aqui de São Paulo pega muito no pé do Palmeiras e fala que joga feio, que não sei o que e tal. Porque tem essa concepção, né, de que jogar bonito é ter a bola o tempo inteiro, é fazer não sei o que. As pessoas não têm um olhar um pouco mais aprofundado. Não que eu ache lindo um time se defender lá o jogo inteiro e jogar por uma bola, longe disso. Mas eu entendo e respeito como uma das estratégias de jogo. Mas aí eu acho que se o Palmeiras ganhar a segunda Libertadores no mesmo ano com um gol muito feio, e aí? O ano passado foi sorte, esse ano foi o quê? O ano passado o Palmeiras deu sorte
entre aspas, e deu mesmo nos cruzamentos. Esse ano o Flamengo deu muita sorte nos cruzamentos e você não vê, a gente não vê ninguém falando isso, entendeu? Porque tudo bem que tem uma competência, uma forma de jogar que, entre aspas, mascara esse fator, mas é um fato, cara. O Flamengo deu sorte pra caralho nos cruzamentos de Libertadores e quem podia fazer alguma frente pipocou forte, né? Foram o Internacional e o Fluminense, que nem chegaram a enfrentar o Flamengo. O Internacional enfrentou, né? Não, o Internacional caiu pro Olímpia. Caiu antes, e o Flu também caiu antes. Vai jogar 30 vezes aquele jogo, vai ganhar 29. Aquele jogo que o Inter não ganhou. Aquele dia caiu. Bom, eu acho que é isso. Temos aí 30 minutinhos de vídeo, falamos sobre alguns pontos bem interessantes. Quero agradecer a participação do meu amigo Thor e... dentro daquela provocação que eu deixei pra vocês aí de casa no começo, cara, o Thor é meu amigo, a gente convive, a gente se fala todos os dias há pelo menos 1 ano e meio, a gente nunca discutiu por causa de futebol, a gente nunca se desrespeitou por causa de futebol, eu tenho certeza que ele aprende muito comigo, porque eu aprendo pra caralho com ele, porque a gente tem uma amizade que é pautada no respeito acima de qualquer camisa que a gente vista, né? Então a gente consegue falar sobre futebol destacando pontos positivos e negativos dos nossos dois times, mantendo respeito, sem debandar, né, para provocação gratuita, para violência, para ofensa, e eu acho que é isso que a gente tem que buscar nas nossas relações, né? A gente tem que buscar relações saudáveis com as pessoas, porque a vida é muito curta pra gente viver relações tóxicas, né? Uma palavrinha de despedida pro pessoal, Thor? Aproveitar esse gancho aí que vamos torcer com certo respeito, né? Veja, a galera, zoar faz parte, mas... Com certeza. Vamos se comportar no bar e no estádio, porque agora teremos o retorno, então seja um retorno, né, que prove que as pessoas aprenderam alguma coisa. Exato, porque o futebol tem muita coisa bonita, né, cara? A gente não pode transformar o futebol num negócio feio. A gente sentiu tanta falta de ir pro estádio e tal. E, porra, eu com certeza, o ano passado o Palmeiras ganhou a Libertadores, foi, cara, 2 barrilzinhos daquela cerveja verdinha, que eu não vou falar o nome, senão cai o alcance aqui. E, puta, cara, fiquei louco, chorei, feliz e tal, e fui, não deveria, mas fui pra rua, fiz festa. E voltei pra casa intacto, assim, né, a frase cu de bêbado não tem dono é mentira, o meu tava bem protegido, né, porque eu não arrumei nada com ninguém, e a realidade é que um dos dois times vai perder. Eu acho que a nobreza tá em saber ganhar, que todo mundo fala e tal, mas saber perder, cara. Tipo, não precisa arrumar briga em casa porque seu time perdeu o jogo. Você precisa melhorar a sua vida. Se você tá dependendo disso pra sua felicidade, tem alguma coisa errada com você. É isso, podemos encerrar? Podemos. Bom. Aguardar daqui a 1 mês. Daqui a 1 mês e quem sabe a gente volta aí, né, antes do... Se o pessoal gostar, a gente pode voltar. Se tiver alguma pergunta pro Thor, deixa aí nos comentários, eu repasso pra ele, a gente fala de novo sobre. E quem sabe a gente volta aí antes da final ou depois da final. Será que a gente vai ter estômago pra depois da final? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu não sei, eu tenho 3 finais, então... Final ostentação. Você que se ocupe aí com essas 3 finais, que eu quero uma só. Valeu, galera. Um abraço.